Maranata! E aí, desbravadores, tudo bem? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês aqui, na verdade, a instrução é de como vocês responderem aos requisitos necessários para a especialidade de vírus, tá bom? Eu espero que vocês verifiquem os conhecimentos aqui, também façam alguma pesquisa pela internet e tenham, a partir daí, conhecimento suficiente para poder responder essa especialidade de vírus, tá bom? Bom, a primeira coisa é o que significa a palavra vírus, né? Para explicar um pouquinho aí da controvérsia, se é ou não um ser vivo. Os vírus, do latim, significa veneno ou toxina. São parasitas obrigatórios dos seres vivos. Isso quer dizer que os vírus, eles dependem de um outro organismo vivo para que eles possam viver, entre aspas, né? Para que eles possam se proliferar, se distribuir. Isso porque eles não conseguem multiplicar o seu material genético se não estiverem dentro de um outro organismo vivo. Então, não são considerados seres vivos, justamente por não realizarem as funções vitais que são características, né, dos seres viventes, e terem células e nem organização celular. Por isso são chamados de acelulares. Porém, esse debate sobre vírus, estarem vivos ou não, tem se expandido, né, por conta de algumas pesquisas atuais que dizem que eles são um tipo muito simples e antigo de vida. Mas, a princípio, até esse momento, os vírus não são considerados seres vivos, tá bom? Bom, continuando aqui, ele fala para citar algumas características distintivas dos vírus e justificar, né, por que eles não estão incluídos aí em nenhum reino. Então, aqui nós podemos verificar alguns reinos, né, os 5 reinos existentes. Os reinos animais, dos fungos, dos protozoários, dos plantae, de plantas, e bactéria, que é o Monera, que servem aqui todas as bactérias. De cara, nós já percebemos que não tem aqui um reino específico para vírus, né? E o vírus, a princípio, ele não se encaixa, não se enquadra em nenhum reino aqui existente, né? Os vírus, eles são organismos muito pequenos, muito simples, né? Eles são capazes de infectar as menores bactérias conhecidas. Quando estão fora do ambiente intracelular, então quando eles estão fora da célula, eles são inertes. Inerte quer dizer que eles estão lá parados, sem fazer nada. Eles não estão prejudicando ninguém, eles não estão se multiplicando, eles não estão se movimentando, eles não estão fazendo nenhuma ação. Mas, quando eles infectam alguma célula, eles injetam o seu material genético, que é capaz de se replicar de forma muito rápida. Os vírus são divididos entre 2 tipos. Os retrovírus, que possuem RNA como material genético, e adenovírus, os que possuem o DNA como material genético. Se os reinos são justamente agrupamento de seres com características semelhantes, é óbvio que o vírus não estaria em nenhum deles, né? Já que não tem nenhum outro ser semelhante aos vírus. Bom, aqui também fala para citar as formas morfológicas de vírus. Né? Forma morfológica é fisicamente, né? Como que ele se parece com alguma forma que ele se parece, quadrado, retângulo, cilíndrico, etc. Né? Então, nós temos aqui alguns tipos, existem mais, né? Eu coloquei alguns aqui só, esféricos, né? Como o vírus da influenza e da cefalite japonesa, que é esse do meio aqui azulzinho, onde ele parece realmente uma circunferência, né, uma bolinha. Nós temos os cilíndricos, como a maioria dos vírus de plantas, que é esse verdinho aqui do lado. Então, ele parece um cilindro. Né? Nós temos os cúbicos, como o da vacínia. Nós não temos representação dele aqui, mas parece um quadradinho. Né? Nós temos também o espermatozoidal, que é como o bacteriófago, que é esse do lado direito aqui. Normalmente, quando a gente vê em filme,
alguma coisa sobre vírus, normalmente a gente vê esse formato, né? Parece várias perninhas ali, uma cabeça onde tem um material genético, etc. Mas todos eles são características, são formas morfológicas de vírus, né? E agora aqui, explicar a importância das vacinas no combate aos vírus, né? Como que elas funcionam, as vacinas? A vacina ela é uma substância produzida com bactérias ou vírus, né? Ou partes dessas bactérias ou vírus mortos ou enfraquecidos. Ao ser introduzida no corpo do ser humano, a vacina provoca uma reação no nosso próprio organismo, que nós chamamos de imunização, que é do sistema imunológico, né? Promovendo a produção de anticorpos, que são os leucócitos, contra aquela substância. Dessa forma, a vacina ela prepara o organismo para que, se em caso de infecção por aquele mesmo agente patogênico, o sistema de defesa ele possa agir com força e rapidamente. Assim, a doença não se desenvolve ou, em alguns casos, se desenvolve de forma branda. Bom, nós temos vários tipos de vacina, né? Então, a vacina, normalmente, ela utiliza o próprio vírus, né? Morto ou atenuado, quer dizer, em jargão geral, né? Ele dá uma porrada no vírus lá, deixa ele meio atordoado e ele fica fraco. E aí, quando a vacina é colocada no seu corpo, o vírus, como ele já está enfraquecido, o seu sistema imunológico, mesmo que ele demore um pouco mais ali para produzir os anticorpos, ele consegue combater esse vírus enfraquecido que foi colocado dentro do seu organismo, né? Mas mesmo assim, quando o vírus forte chegar no seu corpo depois da vacina, o seu corpo já vai estar com essa produção de anticorpos preparada já para poder combater esse vírus mesmo em estágio mais avançado, né? Um vírus fortalecido, um vírus vivo, né? Ou então essa mesma estimulação do sistema imunológico, ela pode ser causada por apenas um fragmento do vírus, né? Os estudos são justamente para isso, para descobrir qual é o fragmento do vírus que, se recortado lá daquele RNA ou DNA, inoculado dentro do ser humano, possa proporcionar que o ser humano possa criar anticorpos contra aquele trecho do vírus, que da mesma forma vai proteger ele quando o vírus completo e vivo chegar no seu organismo. De fato, é que no momento que nós recebemos essa carga viral num futuro contato, nós não vamos ter aquela doença, aqueles sintomas, né? Ou então nós vamos até poder ter algum tipo de doença, mas de uma forma um pouco mais enfraquecida, né? Aqui, então, ele fala para descrever as formas de reprodução viral e como pode ocorrer a diferenciação genética que promove as mutações e a resistência viral, né? Os vírus são seres acelulares, como a gente já falou, isso é, desprovidos de uma estrutura de células, como ocorre em todo ser vivo. Por assim serem, tais partículas dependem completamente dos mecanismos bioquímicos da célula hospedeira para que possam se desenvolver e multiplicar. Características estas que classifica como parasitas intracelulares. No seu processo de reprodução, os vírus contam com dois tipos de ciclo, o lisogênico e o ciclo lítico. No ciclo lítico, o vírus insere o seu material genético na célula hospedeira, e ao contrário do outro ciclo, ele passa a dominar o metabolismo da mesma. Então, no ciclo lítico, ele vai se reproduzir conforme a própria célula se reproduz, né? Não destruindo por final, né? No ciclo lisogênico, o vírus que invadiu a célula hospedeira, ele agrega seu material genético ao genoma da mesma célula. E nesse processo, a presença do parasita, do vírus, né, ele não interfere de forma nenhuma no mecanismo celular. Toda a sua atividade, desde o metabolismo até a reprodução, ocorre normalmente, assim como uma célula saudável. Dessa forma, né, o organismo ele não é, entre aspas, encontrado pelo sistema imunológico que não combate esse vírus, porque senão ele estaria combatendo a própria célula
viva do seu organismo, ok? Bom, continuando aqui, então, existe uma outra forma do vírus, vamos falar assim, replicar, né? É de uma forma de rearranjo. Isso é, você pode ser infectado com duas cepas de vírus, entre aspas, da mesma doença, mas são vírus diferentes, onde o RNA e o DNA desses vírus estão um pouco diferentes. E como é o mesmo organismo vivo, a mesma célula que foi infectada, ela vai receber o material genético de ambos os vírus da mesma doença. E por isso, dentro dessa célula, se mistura esse material genético, formando, de vez em quando, uma terceira versão desse vírus. E essa terceira versão pode ser uma versão nova, vamos falar assim, porque ela pode, que aquela vacina que você tomou no passado, não tenha efeito sobre esse vírus, sobre essa nova versão de vírus. É como se ele pegasse pedaços dos dois vírus, constrói um terceiro que é diferente dos vírus anteriores, vamos chamar de vírus pais, né? Então, quando a célula hospedeira passa por divisões mitódicas, ela transfere, né, para as células filhas não só o seu genoma, como também o material genético do vírus que a infectou. Então, dessa forma, o parasita intracelular, ela se vale do processo reprodutivo da célula para conseguir se multiplicar e contaminar novas células do organismo vivo, retomando o seu ciclo. E é justamente por isso, né, por causa desse tipo de reprodução viral, que algumas doenças demoram tanto tempo para se manifestar no seu organismo. Por exemplo, aí, a AIDS e a herpes, né? Como a célula continua desempenhando suas funções, enquanto o vírus está no ciclo lisogênico, quer dizer, ele não destrói a célula, o surgimento de qualquer sinal ou sintoma da doença se torna muito difícil, né? E é possível detectar indícios das enfermidades somente quando o vírus atinge o ciclo lítico, quer dizer, ele estoura a célula para poder se multiplicar. E aí sim é que nesse momento, quando ele liberta o cromossomo, né, e eleva à morte a célula hospedeira, e muitas células fazem isso ao mesmo tempo, acaba proporcionando sintomas da doença. E aí sim que nós percebemos que estamos infectados com alguma coisa. Bom, alguma doença viral já foi erradicada? E por que é tão difícil o tratamento de doenças virais? Bom, pela primeira pergunta, sim, né, nós tivemos algumas doenças, como exemplo a poliomielite, né? Existe hoje vacina amplamente divulgada da poliomielite e, portanto, nós não temos mais quantidade de indivíduos infectados que se permita aí um contágio desorganizado dessa doença, né? Apenas em regiões muito remotas, onde as pessoas não têm a vacina, acabam podendo ser acometidas pela poliomielite. Mas como a grande parte da população do mundo já foi inoculada pela vacina da poliomielite, nós não corremos aí um risco de ter um surto, uma pandemia desse tipo de doença novamente, a não ser que ela tenha algum outro tipo, né, de mutação que permita aí um novo contágio. E o tratamento ele é complicado, né, para doenças virais, porque ele tem um alto índice de reprodução, né? Um indivíduo infectado pode gerar milhões de vírus em um único dia, né? Sendo formadas proteínas e, além do mais, por elas se hospedarem nas células, a destruição do vírus pode ser a própria destruição da célula e do hospedeiro. Um exemplo aí é o vírus da AIDS, onde não tem uma cura, mas o vírus se hospeda na célula, né, e se utiliza a própria célula para se reprodução. E depois ele destrói a célula. E por que as células de defesa não detectam esse vírus, né, a AIDS, e de repente conseguem combater? Porque ela é formada por proteínas. Então, se o próprio vírus é formado por proteínas, a própria capa, vamos falar assim, da célula também é formada de proteínas, né? Por isso que é fácil eles injetarem o seu RNA na célula hospedeira e ela não detecta, pois o próprio vírus é feito de um material propriamente dito
que faz parte da própria célula, né? Só tem um material genético diferente, né? E o combate dessa célula pelo sistema imunológico do corpo poderia ser tratado como um combate às suas próprias células, ok? Aqui fala para a gente diferenciar um pouquinho ali as doenças, né? Porque são muito parecidas uma da outra. O sarampo, a catapora e a rubéola, tá? Então vamos falar dos sintomas ali, né? Dentre essas três, o sarampo é o que tem febre alta. Já a rubéola e a catapora, elas têm febre baixa ou moderada. No sarampo tem dor de cabeça e tosse, uma coriza no nariz, ou de vez em quando até conjuntivite nos olhos, né? E é extremamente perigoso, principalmente para crianças ou pessoas muito idosas. E também causa algumas lesões na pele. Na catapora também tem lesões na pele, mas a catapora, nós vamos ver no próximo item, ela tem as lesões na pele de um formato característico que dá para entender que é catapora. E a rubéola também causa aí alguns tipos de lesões na pele, né? A febre é um pouco mais leve do que a febre do sarampo, né? E pode até passar despercebida, né? De vez em quando acontece, a pessoa não está prestando muita atenção nisso e acaba nem percebendo que está com febre. Mas, no entanto, é extremamente perigosas, principalmente para as gestantes aí que estão carregando o bebezinho, né? Bom, os tipos de lesões. O sarampo ele tem manchas vermelhas que surgem primeiro no rosto e atrás da orelha, e em seguida se espalham pelo corpo. Mas antes disso, 1 a 2 dias antes, aparecem também algumas manchas avermelhadas, algumas manchas brancas na mucosa bucal, né, 1 ou 2 dias antes. Então, o sarampo aparece aí, antes de aparecer as manchas vermelhas no rosto, algumas manchas brancas na mucosa da boca, tá? A catapora, ela aparece aqueles pontinhos, né, as vesículas e as bolhas, que geralmente com conteúdo claro, então o meinho dela é claro, com as bordas avermelhadas. E a rubéola, as lesões são pequenas, avermelhadas, que geralmente começam na face, no rosto, né, e depois se espalham para o corpo todo. E geralmente a coceira não é intensa. Existe uma coceira, mas ela não é intensa. Já na catapora é uma coceira intensa e no sarampo nós não temos essa coceira. A forma de transmissão. As três são muito próximas também, né? O sarampo é com contato direto com a saliva ou secreções respiratórias da pessoa contaminada, né? A catapora é o contato direto também com a saliva ou secreções e pessoas contaminadas, né? E também por contato com o líquido presente no interior das vesículas, daquelas bolinhas. Então, quando você coça, estoura aquelas bolinhas, aquele contato, aquele líquido que tem ali é altamente contagioso. E a rubéola no contato direto com a saliva ou secreções respiratórias da pessoa contaminada. Então, você percebe que é muito próxima uma da outra, né? Existe uma vacina? Sim, tem a vacina. Tem duas vacinas que hoje nós utilizamos. A tríplice viral ou a tetraviral, né? A tríplice protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, e a tetraviral contra o sarampo, cachumba, rubéola e varicela, tá bom? A varicela é a própria catapora. Bom, e aí agora o item fala para a gente escolher, dentre essas doenças abaixo, 3, para a gente descrever os sintomas, né, a forma de contágio e a prevenção de raiva, herpes, AIDS, cachumba, poliomielite, meningite, hepatite e dengue. Eu escolhi aqui 3, uma delas é a herpes, justamente pelo alto contágio que ela tem, pelo percentual muito grande da população que já está infectada com esse vírus, né, e que ele também pode trazer outras consequências para a gente. Então, para quem acha que a herpes é somente aquela herpes da boca, né, existem outros tipos de herpes também. Existe herpes genital, tanto para homem quanto para mulher, e também nós temos a herpes zoster, que aparece sempre na ponta dos ossos, tá? Aqui tem o percentual, né, de 70% a 90% dos adultos em todo o mundo são portadores do vírus da herpes, o HSV1.
mas só cerca de 10% desenvolvem a doença. A transmissão dela é feita de pele, né, pele com pele, pela salivação, né, mucosa da boca, enxugar o rosto com toalhas ou dormir no mesmo lençol onde tem pessoas infectadas, compartilhando aí utensílios pessoais, né, talheres, copo que deveria ser descartável, ou navalhas, ou outros utensílios pessoais aí que levem, né, partículas do seu corpo para outra pessoa. Tá? As pessoas que já estão infectadas com o vírus têm alguns fatores de risco agravados. Quer dizer, o vírus ele se apresenta os seus sintomas no momento em que a humanidade daquele ser humano cai. Né? Então, nós temos aí um excesso de exposição ao sol, com insolação. Então, às vezes, a pessoa vai para a praia, toma muito sol e aparece a herpes. Ela fala, eu peguei a herpes na praia. Muitas vezes não. Né? A pessoa já tem a herpes dentro do corpo e por causa que o sistema imunológico dela baixou, aí ela aparece os sintomas novamente da herpes. E por conta disso, os outros também, né? O estresse, doenças infecciosas, por exemplo, uma gripe, ela está com febre, está muito cansada, isso acaba reduzindo o sistema imunológico da pessoa e não consegue combater esse vírus que já está dentro do seu próprio organismo, e aí aparecem esses sintomas, ok? Quais são os sintomas? Né? Tem as erupções cutâneas, que ela normalmente aparece em volta do nariz, da boca, mas nós já vimos também que pode aparecer em outras partes do corpo. Né? Ela aparece uma casquinha amarela, ou então com bolhas de febre, que geralmente secam em 8 dias. Ela pode aparecer, inclusive, dentro da própria boca. Tá? Às vezes aparece uma bolinha dentro da boca, isso também pode ser herpes. Tá? Normalmente é acometido por uma dor, né? Parece um formigamento ou fica latejando. O indivíduo sente um pouco de fadiga, de cansaço e dores de cabeça. O tempo de incubação para aparecer os sintomas é de 3 a 7 dias em média. Mas, como nós já vimos, o vírus pode estar inoculado na pessoa durante muito tempo e aparecer apenas quando o sistema imunológico cai um pouco mais. Quais são as formas de tratamento? Existem cremes, né, antivirais, normalmente com base no aciclovir, que é o antiviral mais recomendado para herpes, e existem esses patches invisíveis, eles parecem band-aids, onde tem esse creminho do aciclovir dentro desse band-aid e você coloca por cima da lesão para poder fazer o tratamento. A dica de prevenção aqui são as formas de contágio, né? E também alguma coisa de tratamento. Então, aplicar os cremes ali, antivirais, no primeiro sintoma, né? Começou a sentir aquele formigamento no lábio, você já passa a pomadinha ali para tentar coibir, né? E já tratar e não aparecer a ferida. Não beijar outras pessoas, né? Principalmente se você está com essa feridinha na boca, porque é nesse momento que aumenta o percentual de contágio para outra pessoa também. Então, evite tocar ou coçar, né, as vesículas, as bolinhas, né, não toque nos olhos. Uma outra coisa, se você não tem a pomada também, você pode aplicar mel nas lesões, né, ou própolis. Lavar bem as mãos, o rosto com água e com sabão, né, é sempre uma boa orientação aí para que você também proteja as outras pessoas que estão ao seu redor. Né? E evitar aí tocar nos lábios, nos olhos, no nariz, para não propagar esse vírus também, tá bom? A outra doença que a gente viu aqui é a meningite. A meningite tem vários tipos, nós vamos falar aqui só da meningite viral. O contato próximo ali favorece muito a transmissão, né? E o que é a meningite? Meningite é a inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Então, por isso que existem vários tipos de meningite, porque tem uma que é viral, outra que é bacteriana, mas todas elas acometem da mesma coisa, elas inflamam a membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal, por isso que elas também são chamadas de meningite. Tá? No caso, a meningite viral, né, ela é transmitida com a saliva e as secreções do nariz, e normalmente por convivência no mesmo ambiente.
É muito mais fácil você estar ali no mesmo ambiente com uma pessoa e você pegar ou passar para ela a meningite, né? A forma de prevenção é a vacina, né? E evitar aglomerações e manter os ambientes sempre ventilados e limpos. Nós verificamos aqui a forma, né, de você prevenir essas doenças virais, são muito simples e muito semelhantes entre as doenças, né? Então, vou para ali. Os sintomas: febre alta, dor de cabeça, vômito, náuseas, rigidez na nuca e manchas vermelhas, conforme nós já vimos. Aí a outra doença é a dengue. A dengue é uma doença que preocupa muito, principalmente no Brasil, em regiões mais afastadas, em regiões de mata, onde tem aí um mosquito, né, o Aedes aegypti, que é o principal vetor de transmissão dessa doença, né? Então, ali, quais são os sintomas? Febre alta, bem alta, né, acima de 38,5, dor de cabeça e no fundo dos olhos, as pintinhas vermelhas na pele, normalmente são manchas vermelhas na pele. Existe até a prova do laço, né, que você aperta para verificar, realçar essas manchas para facilitar a identificação da dengue. Enjoos e vômitos, e um mal-estar, um cansaço extremo e dor abdominal em todo o corpo. Algumas formas aí da gente prevenir a dengue é justamente prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, né? Ele não nasce com o vírus, e sim ele transmite o vírus de uma pessoa infectada ou um animal infectado para uma outra pessoa. Tá? Então, algumas formas aí é manter a caixa de água sempre fechada, né? Objetos tampados, lavar os vasilhames que são utilizados para estocar água, encher os vasos ali com areia, para que não fiquem as poças de água, jogar o lixo no lixo, né? Tampar os lixos, manter a parte das calhas de cima dos telhados limpas, né? Muitas vezes elas entopem e na alta vazão da chuva ela acaba passando a água, mas aí sempre sobram umas pocinhas de água onde o mosquito aproveita para colocar os seus ovos. E aí também não deixar a água acumulada em nenhum outro tipo de superfície, né? Não são só esses tipos aqui. Às vezes no nosso quintal, na nossa casa, nós deixamos aí vasilhames, pneus jogados, onde formam essas pocinhas de água, e é justamente aonde o Aedes aegypti coloca os seus ovos, ok? E aí, o último requisito da especialidade é fazer um breve relatório sobre uma pandemia viral, né? Isso é importante, a pandemia tem que ser por vírus, e o impacto que ela causou ou está causando no mundo, né? Importante aqui para você pesquisar o quanto você quiser, né? Mas a ideia é que você não copie da internet o texto inteiro, né? Mas que você escreva com suas palavras, com o seu entendimento, né? O que aconteceu, quais foram os motivos, quais foram os vetores de transmissão daquele vírus naquela época, o porquê que causou tanto impacto, qual foi a época que isso aconteceu, quais são as tecnologias que hoje nós temos, que de repente naquela época não existia, e por isso hoje uma pandemia daquele mesmo tipo de vírus pode ser contida, né? Então, tem que pensar um pouquinho nisso e escrever com as suas palavras, tá? Não precisa escrever uma coisa muito grande, mas escrevam aí com as suas palavras. Eu vou mandar para vocês aqui um link para vocês responderem essa especialidade, tá bom? E aqui, na especialidade, vai ficar fácil que eu vou deixar para vocês essa apresentação do PowerPoint e eu vou deixar esse vídeo também para que vocês possam assistir algumas vezes para tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas não gostam de responder dessa forma via formulário, né, no Google Docs, então vocês podem fazer também o download, né, do arquivo em Word aqui, para que vocês respondam no seu computador, façam a impressão e me entreguem depois ou entreguem para o seu instrutor, tá bom? É importante depois que vocês responderem o formulário, vocês vão receber a sua prova por e-mail corrigida e com a nota pontuada. É bom vocês guardarem esse e-mail, imprimir para que vocês entreguem
aí para o seu instrutor, tá ok? O preenchimento aqui é muito simples, né? Nome, cidade, e algumas perguntas rápidas aqui de alternativas. Tem algumas outras perguntas que eu espero que vocês respondam com as suas palavras, né, com a importância aqui da vacina, os mesmos itens que nós já comentamos aqui, tá bom? Um pouco dos conhecimentos avançados também por alternativa. E o último aqui, o relatório, que é o resumo sobre uma pandemia que você escolher, para que você escreva aqui com as suas palavras, tá ok? Acredito que esse é o conteúdo que nós precisávamos compartilhar. Espero que vocês respondam. E se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, por e-mail ou pelo próprio formulário do Google aqui, né, pelo vídeo do YouTube. Enfim, tem inúmeras formas aí da gente se falar para tirar as suas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e boa sorte na sua avaliação.